E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Amanhã tem Botafogo novamente. Agora é correria, hein? Cara boa amanhã, hein? Depois daquela vitória contra o Juventude, estou mais animado. Antes de eu botar a matéria completa, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Boa sorte pra você, Ganso. Ó, depois de vencer no Brasileirão, Botafogo tá com moral, já tá de olho na Conmebol Libertadores de novo. Amanhã tem jogo em casa contra o cara bobo da Venezuela. Quem sabe tudo de Botafogo é Duda Dal Ponte, que está lá no Nilton. Conta pra nós como é que vem o fogão amanhã, Duda. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Aqui no Nilton Santos, quase tudo pronto para o jogo de amanhã. Hoje o Botafogo ainda vai fazer um último treino aqui no estádio às 5 da tarde, antes de enfrentar o cara bobo da Venezuela amanhã às 7 da noite. Na primeira rodada da Libertadores, o Botafogo foi até Santiago e perdeu por 1-0 para a Universidade de Chile. Além disso, ainda perdeu o centroavante Igor Jesus para o jogo de amanhã. Isso porque o Igor Jesus levou 2 cartões amarelos, foi expulso e está suspenso para amanhã. O provável substituto dele é o Mastriani, centroavante que vem emprestado do Atlético Paranaense e que recebeu minutagens no jogo de sábado pelo Brasileirão contra o Juventude. O técnico Renato Paiva tem outras opções, mas disse que já colocou o Mastriani no jogo para fazer um teste. O Botafogo pode ter outras mudanças também, isso porque o Alex Telles no sábado começou no banco para controle de carga, ele pode começar agora no time titular e também lá na frente o uruguaio Santi Rodrigues mudou bastante o jogo no segundo tempo e pode começar no time titular amanhã, Escobar. Legal, Duda. Você falou do Igor Jesus, que não joga amanhã, está suspenso, mas contra o Juventude ele foi importante, né? Exatamente, foi importante. Ele abriu o placar aqui no Nilton Santos no primeiro tempo, fez um gol de cabeça. Ele não marcava desde o dia 29 de janeiro, ficou aí mais de 2 meses sem marcar, voltou a marcar, fez 1-0. E aí o Renato Paiva gostou bastante do jogo, sobretudo no segundo tempo, porque ele fez algumas mudanças aí, colocou o lateral Matheus Ponte, colocou também o Santi Rodrigues. E aí o Botafogo começou a jogar da forma que o Renato Paiva quer, circulando mais a bola. E foi assim que saiu o segundo gol. Começou lá atrás com Marlon Freitas, com John, passou por 7 jogadores, 9 toques na bola e chegou até o lateral esquerdo Cuiabano, que fez um cruzamento para o lateral direito Matheus Ponte fazer o gol. O Paiva já falou em algumas entrevistas que ele quer que os laterais sejam protagonistas e o segundo gol contra o Juventude saiu exatamente assim. Essa foi a terceira partida do Paiva no comando do Botafogo e a primeira vitória dele. Então amanhã é mais uma vitória, o que ele quer, né? Porque vai enfrentar aí o cara bobo pela Libertadores e quer somar pela primeira vez na Libertadores de 2025. Escobar, e olha aqui o presente que eu ganhei. Então, Vocês estão vendo alguma coisa diferente aqui na minha camisa? Vê? Não. Nada? Nada. Olha direito, garoto. Não? Não tá? Nada. Não? Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Depois eu mostro. Tá bonito. Sabe por quê? Porque esse aqui é o patrocínio que ninguém viu. Parabéns pra comunicação do Botafogo, pro marketing do Botafogo. Ideia genial. Olha só, presta atenção. É uma campanha do Botafogo no Instituto Melanoma Brasil. A mancha, tem uma mancha aqui na camisa. Ela começou discreta e ela aumentou. Quer ver no vídeo? Vocês vão entender. Rodou. Para promover a conscientização e incentivar as pessoas a prestarem mais atenção na pele, imprimimos uma pinta de 4 milímetros nas costas das camisas do Botafogo. Jogo após jogo, a mancha cresceu e mudou, assim como o melanoma real, cada vez maior e mais perigosa. O melanoma também estava presente no nosso Instagram, no Botafogo TV e até na apresentação dos craques. Mas ninguém percebeu, e esse era justamente o ponto. O nosso patrocínio mostrou como é fácil ignorar algo tão pequeno nas costas. Mas mesmo desse tamanho, o melanoma pode ser fatal. A gente criou uma pinta que ninguém notou para fazer todo mundo enxergar a importância de checar a própria pele. Linda, meu time, sabia? Tá aqui, ó. Bem pequenininha, durante 12 jogos ela foi aumentando. E ninguém percebeu. A mancha começou discreta e aumentou consideravelmente nos últimos meses, porque é assim que o melanoma, um tipo agressivo de câncer, se manifesta no seu corpo, se você tiver. A escolha de ser a pinta nas costas foi porque é nessa região que muitas vezes a gente não nota, porque a gente não olha. Então, quando o tumor ele é identificado no início, as chances de cura são de 90%. Vamos juntos nessa. Existe cura para o melanoma e o primeiro passo é enxergá-lo a tempo.
Acho que muitos de vocês não sabem, meu pai teve um na ponta do nariz no ano passado, ele identificou de forma muito rápida, retirou e deu tudo certo. 90% de cura se você achar ele bem no iniciozinho. Então essa camisa aqui é pra você lembrar de se olhar, de se perceber, de se notar na sua pele, que é o maior órgão do nosso corpo, tá bom? Um beijo pro marketing do meu time que fez um golaço com essa camisa aqui, que vai ser agora, Vene, essa aqui vai ser minha camisa da sorte durante o ano, aqui ó, porque essa é minha. Você vestiu essa? Essa eu ganhei. Não, vai começar, é terça-feira. Que essa aqui é da Libertadores. Você gosta do 23? 23, é. Muito bem. Agora, ô Vene, ô Pedrosa, meu time foi bem, hein? Novamente. Porque já tinha ido bem contra o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo lá no Allianz Parque, um jogo muito difícil, e não conseguiu ser letal. No jogo contra a Laú, obviamente a derrota fica marcada, mas o primeiro tempo do Botafogo também tinha sido bom e poderia ter saído com pelo menos 2 gols daquela partida. E em casa o Botafogo foi avassalador, com movimentações muito interessantes, tanto é que esse gol aí do Matheus Ponte também sai de um cruzamento do Cuiabano para o Matheus Ponte, ou seja, 2 laterais participando, uma coisa que é muito característica, por exemplo, numa equipe que é o Bayer Leverkusen, que foi campeão alemão no ano passado, e o Botafogo com características muito interessantes. Parabenizar o Igor Jesus, como a gente falou aqui, o coletivo potencializa o individual. O Botafogo dos primeiros 3 meses não tinha nada. Esse Botafogo do Renato Paiva começa a ter um coletivo decente. E o que acontece quando o coletivo aparece? A individualidade também aparece. Ele poderia até ter feito outro, felizmente foi anulado, que teria sido até mais bonito, mas é um Botafogo que mais uma vez vem para 2025 brigar por títulos. É nisso que eu acredito. Olha, meu amigo, eu não queria não, mas eu vou ter que mudar o assunto agora. Posso falar rapidamente um assunto do Botafogo? Eu quero parabenizar os torcedores do Botafogo que colocaram o Marlon Freitas no bandeirão lá de ídolos. Eu vi muita gente criticando, mas idolatria é algo muito pessoal. É verdade. E se os torcedores do Botafogo acham o Marlon Freitas ídolo, ele é ídolo. Eu Pronto, acho. acabou. É isso aí. Não tem por que discutir. A gente separou essa imagem e amanhã vamos debater isso, porque foi uma escolha feita pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, todo mundo votou, eu votei também, e aí Luiz Henrique e o Marlon Freitas entraram no bandeirão. Ficou. A gente vai mostrar isso amanhã. Bom, família zoeira, amanhã, 7 horas da noite, tem Botafogo e Carabobo no estádio Newton Santos para a segunda rodada da Taça Libertadores da América. O Botafogo perdeu o primeiro jogo, jogou muito bem o primeiro tempo, depois o segundo tempo sumiu, perdemos aquele jogo. Agora, contra o Juventude, o Botafogo jogando em casa, mantendo a invencibilidade no estádio Newton Santos. Eu sei que é a segunda rodada e o primeiro em casa em 2025, mas presta atenção, o Botafogo chegou aí à marca de 18 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. 18 jogos, é muita coisa, né? O recorde tá um pouco longe, o recorde aí é do Palmeiras com 33 jogos aí invicto, né? O Botafogo chegou a 18, comparando 16, os últimos 16 jogos sem perder de 2024 no Campeonato Brasileiro, mais 2 agora, empatamos o primeiro jogo contra o Palmeiras e vencemos o Juventude, então chegou a 18. É um número, assim, muito bom, espetacular, cada vez mais difícil, né? É o terceiro maior recorde, se eu não me engano, na história dos pontos corridos. Então a meta agora é pegar o Palmeiras. Falta muito, mas dá, hein? Dá. Bom, o Botafogo fez um grande jogo aí contra o Juventude, vencemos por 2-0. Poderia ter sido 3, mas estava impedido ali. O Juventude teve as suas chances, né? Eu acho que o Botafogo ainda precisa melhorar alguma coisinha ali na zaga. O Juventude teve suas boas chances, que foram incompetentes na hora de fazer o gol. Senão poderia ter sido um resultado até diferente, um 2-1, quem sabe um 2-2, porque eles tiveram grandes chances, tiveram bola na trave, o Botafogo também. Se fosse um 4-2 Botafogo ali, não seria absurdo não, tá? Os dois times tiveram chance, só que o Botafogo dessa vez conseguiu aproveitar as oportunidades que estavam sendo dadas e conseguiu marcar 2 gols. Igor Jesus, depois de tanto tempo, voltou a marcar. O último tinha sido no Clássico contra o Fluminense no Campeonato Carioca, que foi uma boa partida do Botafogo, depois o Botafogo sumiu novamente. Então ele fez gol, fez mais um gol, só que estava impedimento ali. Seria o segundo gol dele, o terceiro do Botafogo no caso. Assim, foi uma boa partida, num dia muito ruim no Rio de Janeiro, com muita chuva no sábado, um pouco mais de 10 mil pessoas compareceram. Mas para esse jogo contra o Carabobo, amanhã, 7 horas, tem tudo para ser aí com casa cheia. E se você quiser assistir, porque esse jogo vai passar apenas na Paramount Plus. Então, se você quiser assistir, eu vou deixar um link fixado aqui no primeiro comentário de uma TV por streaming. Você entra lá e você tem o direito de fazer um teste grátis por 1 hora, tá? Link fixado aí no primeiro comentário. São milhares de canais abertos e fechados e você pode fazer o teste até na hora do jogo, tá? Para você ver como é que vai rodar na sua Smart TV, tablet, computador, no seu smartphone, basta você ter internet. Então não perca tempo, isso aí tudo é Smart Clube TV. Vai lá que o preço é acessível. Se você ainda indicar um amigo, você ganha desconto. Se você pagar com antecedência, você ganha desconto.
Não perca tempo. Então, para esse jogo de amanhã, o Botafogo não vai ter o próprio Igor Jesus, que foi expulso de uma forma infantil no último jogo da Libertadores. Poderia ser um jogo amanhã para eles, né? Já fez gol contra o Juventude, a moral subiu, de repente fazia 2, 3 amanhã, porque o Carabobo realmente é um time fraco. Tem que respeitar o adversário, tá na Libertadores? Tem. Mas deu tudo para ser o time último colocado do grupo ali do Botafogo. Então o Botafogo tem que entrar amanhã para somar pontos, somar saldo de gols, para poder subir na tabela aí e chegar à sua primeira vitória. No jogo contra o Juventude, o Botafogo lançou a sua faixa nova de ídolos. Entre eles, né, já conhecido por muitos, né, os antigos ídolos do Botafogo, duas novas caras surgiram ali, né? Luiz Henrique e Marlon Freitas, né? O Luiz Henrique até falou, deu entrevista há pouco tempo agora, falando que não imaginava e se sente muito orgulhoso por isso. Ele falou que o Botafogo tá tendo muita importância na vida dele. Então a gente vê que mesmo de longe ele tá acompanhando o Botafogo. A gente viu na última vez que o Botafogo e o Palmeiras se enfrentaram. Ele estava assistindo o jogo lá da Rússia, então assim, ele tá acompanhando o Botafogo. E o Marlon Freitas também não chegou nem a reparar na hora ali do bandeirão, se emocionou também. E falou que não tá satisfeito não, ele quer mais, ainda quer mais. Isso aí, tá certo, tá no clube ainda, tá jogando aqui, tem que querer mais título. E falar em Palmeiras, né? Que vergonha ontem, né? Rapaz, que vergonha aquele joguinho, hein? Todo jogo, né? A gente sabe que todo jogo tem um pênalti pro Palmeiras, mas o segundo pênalti, o que deu a vitória do Palmeiras ontem, rapaz, que vergonha, vergonhoso, assim, de uma forma... mas enfim, a gente já sabe que como é que é, né? Ninguém pode reclamar. Todo mundo lá não votou pro presidente da CBF continuar, inclusive Palmeiras, lógico, né? A Leila, o próprio Botafogo, o Sport, que se sentiram tão injustiçados. O presidente lá deles votaram, né? O presidente da CBF continuar, porque o trabalho dele não tá bom. Tá bom. Então vai reclamar de quê? Vai reclamar com quem? Com a CBF? Vocês deixaram o cara lá. Assim, a gente sabe que a CBF é um lixo. O presidente é um mais lixo ainda. Mas, enfim, não concordaram. Mas, assim, tem uma entrevista, né? É o Marcos, acho que é o Marcos que deu. Eu não sei se eu tenho um vídeo aí, se eu tiver eu coloco. Nem, de repente nem todo mundo viu. O Marcos, ídolo da torcida do Palmeiras, fez um vídeo ontem da casa dele falando assim, cara, todo mundo sabe que ele é palmeirense, né? Doente. Ele falou, eu cheguei numa fase da minha vida que ele não consegue comemorar vitórias da forma que é entregue ao Palmeiras. Ele não consigo comemorar isso aí, porque é vergonhoso. Todo mundo sabe que o Palmeiras tem um time melhor do que o Sport, apesar de que o Sport teve várias chances de ganhar o jogo. Mas ganhar dessa forma, então assim, é coisas que tem gente que é o próprio torcedor do time do Palmeiras que fala assim, gente, já tá sem graça, tá chato, tá feio, chegou ao ponto de estar feio, né? Mas, é isso aí, todo mundo sabe. Então amanhã quem deve ganhar a vaga aí? Deve não, vai ganhar, né? A vaga aí na ausência do Igor Jesus, com certeza vai ser aí o Mastriani, que chegou a atuar há pouco tempo ali no segundo tempo contra o Juventude, mas agora deve ser o titular desse jogo aí do Botafogo. E tem uma disputa agora boa na lateral do Botafogo aí. Na verdade, não é uma disputa ainda, né? O Matheus Ponte aí, que chegou, fez o gol, né? Ele saiu da reserva ali, fez o gol. E o Vitinho, que é o titular do Botafogo. Então, assim, ainda não é uma disputa, porque o Matheus Ponte recebeu várias oportunidades também como titular e nunca conseguiu engrenar. Ele faz até uns golzinhos de vez em quando, mas ele não consegue engrenar. Igual o Patrick de Paula, por exemplo, que tem hora que, quando ele saiu no jogo contra o Juventude, o time melhorou. Então, assim, é complicado. Mas seria muito bom se o Matheus Ponte crescesse em 2025 para realmente criar uma rivalidade, mas eu acho muito difícil. Mas o Paiva é aquilo, o Paiva tem esse negócio, né? Ele muda muito o time. Então, mesmo às vezes o cara jogando bem, na outra partida ele não coloca o cara, ele coloca outro, quer testar. Só que eu acho que não é momento de ficar testando, não. Não se mexe em time que tá dando certo, né? Então, mas enfim, a gente tem que ter paciência com isso aí, porque ele é o técnico do Botafogo e é isso que a gente vai ter, né? Bom, o John Textor também brincou aí, né? Falando sobre o Mundial e falou que o Botafogo vai enfrentar grandes times no Mundial, inclusive o Atlético de Madrid, mas vai pegar um time pequeno da França, zoando aí o PSG. A gente sabe que é zoeira, porque o PSG tem um timaço, apesar de nunca ter ganhado mais Champions, né? Chegou à final, mas nunca ganhou, né? Mas assim, é um timaço. O Botafogo tem que abrir o olho para não tomar uma goleada do PSG. O John Textor podia realmente, né? Falar, vou gastar toda a minha fortuna no Botafogo para esse Mundial, porque eu quero ganhar o PSG no Mundial. Seria lindo se ele fizesse isso, mas ele não vai fazer. Ele só tá criando uma rivalidade ali para deixar mais ainda a torcida do PSG puta, mas não vai passar disso, tá? Então o Botafogo tem que tomar cuidado nesse jogo contra o PSG e contra o Atlético de Madrid também, que são dois times. O grupo do Botafogo no Mundial é o grupo da morte. O Botafogo é o time brasileiro que pegou o pior grupo, com dois times, né, da Europa. É o único brasileiro que pegou dois times da Europa. Então, assim,
É zoeira do John Textor, a gente sabe como é que ele é. Bom, galera, o vídeo já foi cumprido demais, já falei demais, vou ficando por aqui. Qualquer informação do nosso Botafogo eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!